total diferença. Então deixa eu fazer uma pergunta provocativa para vocês dois. Vocês acham que o limite de peso da categoria Classic Physique, ela é uma forma Trouxe saúde para o esporte de novo. de trazer saúde para o esporte Com e certeza. de também trazer o esporte para mais perto do cara amador? Porque uma coisa é você, né, competir pesando 120 quilos com a pele igual ao papel. Outra coisa é você competir com 93, 100, né? São outros 500. Eu queria a visão de vocês dois. Eu não concordo, eu vou explicar porquê e o Júlio vai acabar entendendo. O grande abuser de esteroide é o amador. É verdade. E aí você vê protocolo de Men's Physique Absurdo. que um Open profissional não faz. Caralho, mano. Sim. Quantos protocolos que agora eu não faço mais isso, mas já preparei atleta por muito tempo. O Júlio tem a carreira inteira dele preparando atleta. Que o cara me traz, eu olhei e falei assim: não, tu tá de sacanagem, cara. Sim. O que você tá tomando aqui, atleta profissional da Open não toma. É. E o cara é Men's Physique. Caramba. Então, na verdade, a categoria da Classic Physique, ela só serviu para uma outra coisa, para trazer condicionamento físico para os atletas. Entendo. Então, hoje você vê a Classic como uma categoria capaz de trazer o cara seco. Por quê? Porque ele tem que bater peso. Então, por exemplo, o Ramon, o Ruff Diesel, todos esses caras, eles só entram daquele jeito na pele porque ele tem um limitador, que é o peso. Senão os treinadores vão falar assim, vamos entrar um pouquinho mais cheio, vamos entrar... Aí todos vão empurrando a escala para cima. É o que aconteceu com a Open. É. Um dia nós tivemos Flex Wheeler, Shao Ray, Tá certo. Dexter Jackson entrando do avesso. Aí eles começaram, pô, a gente podia entrar um pouquinho mais cheio. Aí o cara que entrou cheio também, o outro entrou cheio, daqui a pouco foi mudando o padrão. Agora hoje você vê a Open um campeonato de off-season. Parece que estão todos em off-season. Você tem razão, eu tava observando isso. Pega os atletas E que minha hoje... do total Mr. admiração para os atletas, mas eu prefiro o categoria. Classic hoje. Pega os atletas da Open do Mr. Olympia e pega um gas pose dos caras da década de 90 no final, no começo do off-season. Tá batendo ali, velho. O Levrone mesmo, né? Ele teve uma entrevista, ele falou, cara, se hoje eu competisse com o físico da minha época, muito provavelmente eu não venceria. Porque é o que a categoria pede hoje, é esse fullness. Então é um cara muito separado e com um físico muito arredondado. Você não vê mais aquele físico fibrado. Sim. Fatiado, como o de Eduardo Corrêa. Exato. Você não consegue ver mais isso. Então, você vê um ou outro atleta, mas quando chega no Mr. Olympia ali, não é o atleta que vai se destacar. Mas você vê isso na Classic. Na Classic é tá um aí padrão. Por isso padrão. o aumento da popularidade dela. Então, ver a final do Arnold Ohio, vi um Jorge Dabu extremamente fibrado. Aí você via pro Brian Wesley também muito fibrado. Depois você via o Urs Kalecinski, meu Deus do céu, com glúteo muito marcado, muito fibrado. O Ramon, não precisa nem comentar. E o primeiro lugar também, todos, com uma qualidade física, uma textura de pele, aquela pele limpa, aqueles atletas que aparentavam saúde antes de mais nada. E isso você já não consegue ver na Open. E os números refletem também isso. Então você vê que a categoria Open é muito duro ver isso, porque eu era um atleta Open e sou apaixonado pela categoria. Mas você vê que ela perdeu muito prestígio justamente porque as pessoas começaram a perceber que a glória não estava somente em ter aquele tamanho diferenciado, que precisava muito mais do que aquilo. Então aquele conjunto da obra final associado a um extremo condicionamento começou a ser muito mais atraente para o público que assiste e também para os patrocinadores. Então você vê hoje os patrocinadores se voltando muito mais para a categoria Classic e equivalendo já as bolsas de patrocínio com a categoria Open, que sempre foi o carro-chefe do fisiculturismo. Então, Até porque é audiência, né, Julião? a audiência... Eu estava na cara. Europa. Fala aí, Maurício. Nós estávamos na Europa, no Europa Pro, que é o campeonato mais tradicional da Europa no fisiculturismo. Então, lotado. Cara, chegou na hora da Classic, tinha gente caindo pelo ladrão, assim, pra assistir, gritaria, tal, tudo. Legal? Chegou na hora da Open, auditório vazio. Todo mundo já tinha ido embora. Acabou a Classic, vambora. O auditório vazio. Você já viu e sabe isso que em tinha algum ali? esporte? Não Tinha existe isso, cara. Royal Winkler. Nossa. Tinha aquele outro que ganhou dele, inclusive. Esqueci o nome dele agora.
tinha Royal Winkler, tinha um monte de atleta conhecido. Auditório vazio. A popularidade da Classic Physique vem aumentando de uma forma que, na minha opinião, tá ligado pela qualidade estética. E eu vi isso no amador também. Nathan O Arnold amador também. Na categoria, na categoria amadora do bodybuilding, pouquíssimos atletas com pouca qualidade técnica. Vocês destacaram 3, um deles foi o Predador. E na categoria Classic você via uma infinidade. Tá certo que o nível técnico não era tão alto quanto no Brasil. Aliás, parabéns pelo Predador. Obrigado, para você também. Pra você também. Pra você Eu também. me recordo quando ele mandou mensagem, feliz da vida pra mim, o Predador falou pra mim, Renato, eu não tô acreditando ainda, mas o Muzi disse que vai me ajudar. Eu não tô acreditando. E aí você acreditou nele, você foi o primeiro cara que acreditou nele ali, da equipe que tá com ele agora. E aí depois ele conseguiu o contato com o Júlio. Aí o Júlio foi lá, acreditou nele e ele fez lá. Mostra aí, Maurício, uma postagem dele que ele colocou lá. Eu venci a depressão. Ele escreveu em inglês ali. Bem legal. E você... Não, depressão e sérias lesões ortopédicas. Não, depressão. E a gente viu ele lá no looping. Sim. O Renato presenciou ele no looping lá. Exato. Tipo, ele ainda luta. Ele ainda luta contra a depressão. Olha lá, ó. Maybe depression. You can win too. Então, assim, ele tem os gatilhos dele ainda, que quando ocorrem, trazem ele para baixo novamente. Mas hoje, como ele já tem um autocontrole muito melhor, ele consegue sair rápido daquela situação. Não fica ali patinando. Exato. E sabe o que é interessante? No caso do Predador, no retorno do Brasil para o Brasil, eles iam fazer São Paulo, Dallas. Não, perdão. Ohio, Dallas, a conexão. E o aeroporto de Dallas estava com vendaval, e aí foi desviado o voo para Tennessee. E aí eles pousaram no Tennessee, perderam a conexão. Só no outro dia. O Maurício e o Júlio tiveram a ideia, vamos visitar a academia Metroflex do Ronnie Coleman. O Brian, aquele que lightweight baby, ficava toda hora falando pro Ronnie, ainda tá lá, cara. Tá lá até hoje. Tá lá até hoje. E aí o Júlio conheceu ele. Maurício, você, o Júlio, que estavam lá, por favor, conta aí. Vocês têm propriedade para contar como é que foi? Vai, Maurício. Cara, eu vou dar play no finalzinho do vídeo. Tá. Olha essa cena, cara. Eu vou colocar. Ele quer. I want to pray for him before we go. Ele quer rezar para você antes de você. When he told me your story, it's about, what happened to you and everything. So, Father God, we lift up Marcus right now. Heavenly Father, we just thank you for the spirit of overcoming, Lord God. The devil tried to take him away, but he didn't take him away, and you have a much bigger plan for him, I know, Lord God. The overcoming spirit I feel coming from him, and the amount of work that he's put into achieve this beautiful physique that he has, especially after falling 11 stories, my gosh, to survive that is a true miracle. So I know you have something great in store for this young man, Lord God. So Heavenly Father, let him be able to hear your voice, let him hear you speak, but just empower him on his journey into the bodybuilding world and be a light for you in this kingdom, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Pois é. Beautiful words. Oh, thank you so much. Thank you. Julião, não poderíamos terminar de forma melhor, Julião. Cara. Lindas palavras. Nossa, ele tá até emocionado, Mauriceira. Uau. Yeah, hopefully he can come back. Oh, I hope he come back too. Cara excepcional, velho. Esse cara é excepcional. O que dizer de um cara desse, de um ser humano desse, cara? Só bater palma. Thank you, Brian. Talvez o Brian não tenha nem noção do bem que ele fez pro Predador. Não. Talvez ele não tenha nem noção. Ele fez isso do mais puro coração, mas eu tenho certeza que quando o Predador estiver muito mal, ele vai ver esse vídeo e vai falar, poxa, cara, o cara que me conheceu agora, naquele momento. Soube da história do Predador. Mauricião, coloca um trechinho dele ali, ajudando o Ronnie Coleman no agachamento lá.
Isso é mitológico. Mitológico, né, cara? é. Só pra galera